E um outro ponto que eu achei muito relevante colocar aqui em relação ao livro é que ele tem um relacionamento abusivo, sim. Olá, eu sou a Michelle do canal Livros Úteis e Fúteis, seja bem-vindo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, aciona o sininho para você ficar ciente de todos os vídeos novos que aparecerem por aqui. Hoje eu vim trazer para vocês uma resenha, a minha opinião sobre um livro muito hypado, muito comentado, muito bombado, que para mim foi bom, sim, porém teve algumas ressalvas. Na verdade, eu não sei nem por onde começar essa resenha. E pode ser que esse vídeo tenha spoilers, e aí, se você quiser continuar vendo esse vídeo, é por conta e responsabilidade sua. Se você não se importa, às vezes, em pegar um spoiler e tal, fique à vontade, sinta-se em casa, seja muito bem-vindo, porque eu vou dizer o que eu achei do livro Cortes de Espinhos e Rosas. Dois reinos, o reino férico e o reino humano, há muito tempo atrás, entraram em conflito. E o resultado desse conflito foi um continente com a maior parte para os féricos e uma outra partezinha, parte menor, a parte restante, para os humanos. E havia um acordo entre os féricos e humanos que não poderia, em hipótese nenhuma, um humano matar um férico. Nossa mocinha da história, a Feyre, ela é órfã de mãe, a mãe dela faleceu, o pai veio à falência e ela mora numa casinha com as duas irmãs mais velhas que ela e o pai, que é deficiente de uma perna, que é impossibilitado. Assim, eu não acho que uma deficiência possa impossibilitar tanto uma pessoa de poder ajudar a outra, tanto assim, começa assim na ressalva, ai Jesus, vamos lá, de ajudar a Feyre. A Feyre, ela tem que assoviar, chupar cana, cantar tudo ao mesmo tempo, sabe? Mais ou menos isso. Ela precisa ir caçar, depois que ela caça, ela precisa limpar a caça e assar, cozinhar, e foi mais ou menos isso que aconteceu na introdução do livro. Ela foi para a floresta num dia muito frio, foi caçar para poder ter alimento, porque era muito frio e mal se comia, né? Principalmente quem era pobre lá naquele local. Ela foi para a floresta para poder estar caçando, para poder levar uma caça para casa, para poder terem o que comer durante aquele dia e durante um determinado tempo. Estava frio, precisavam se alimentar. E as irmãs dela não faziam nada. Chegando na floresta, no momento em que ela estava mirando uma caça, ela me olha pro lado e vê um lobo próximo da caça. Ela ficou naquela coisa, eu atiro, não atiro, eu atiro, não atiro, pá! Arremessou a flecha, que arrebentou o olho do lobo e acabou matando o mesmo. Ela levou a caça para casa e ainda levou o lobo, tirou o couro para poder tentar vendê-lo. Como eu disse, as irmãs exploravam muito ela, o pai também, e isso vai te gerando uma certa revoltinha no início do livro, mas nada que você não consiga controlar. Algo natural, até da vida mesmo, né? E aí ela foi no mercado lá da cidade dela e conseguiu vender o couro daquele lobo e conseguir levantar uma boa graninha. Aí, quando ela voltou para casa, estava lá com as irmãs e o pai, entrou um férico arrebentando a casa, a porta, querendo satisfações. Quem matou o lobo, quem matou um lobo não, quem matou um férico. E aí ele falou que se ninguém falasse o que tinha acontecido, quem tinha matado, que ele ia matar a família inteira. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí a Feyre logo já se manifestou, falou que tinha sido ela, mas ela não sabia que era um lobo, não sabia que era um férico. E aí ele deu duas alternativas para ela. Ela podia morrer naquele momento, naquele local, em frente ali o pai e as irmãs, ou ela iria com ele para o reino férico e seria prisioneira dele para o resto da vida. É claro, é óbvio que ela escolheu ser prisioneira. E assim foi com o Tanlin, que era o nome desse férico. Atravessou lá o portal para o mundo férico e tal, e chegando nesse mundo férico, ela descobriu que muitas das lendas, muitas das coisas que
as pessoas contavam sobre aquele lugar, não era aquilo tudo que eles falavam. E aí ela começou a olhar aquele reino férico com olhos diferentes do que ela tinha antes. Para mim, a semelhança com a Bela e a Fera termina aqui. Momentos depois dela ser apresentada à corte e tal, as pessoas que moravam lá, ela fez um amigo, o Lucy, que foi uma amizade muito bacana, muito legal a princípio. E Tanlin, que era o grão-senhor, o férico mor lá daquele reino, daquela corte, ele começou a mostrar para Feyre que ela também tinha a opção na vida de olhar para os sonhos dela, as vontades dela, os desejos dela, e assim começou Feyre a se descobrir. Tanlin foi muito importante nesses primeiros momentos porque ele mostrou que ela não precisa só cuidar, que ela também pode ser cuidada. E esse foi um dos capítulos que mais me emocionaram, porque ela começou a se sentir incomodada porque ela estava sendo cuidada. E quantas pessoas já não sentiram assim, né? Sentiram que tinham a obrigação de cuidar, de sempre se doar, de sempre ter que servir. E no momento em que é servido, que as pessoas começam a fazer por elas, elas começam a ficar constrangidas, como se não merecessem aquele favor. Esse foi um ponto muito alto, muito bom do livro, que me emocionou sim, chegou a tirar lágrima dos meus olhos. E aí, o negócio começou a ficar meio complicado em relação ao livro. Quando a gente chega na metade do livro, a autora coloca uma parte que eu não achei necessário. Mas ela estava lá e aí eu fui lendo porque eu já estava muito envolvida com a história, já estava assim, naquela situação que muitos leitores de acotar ficam. Para de ler, porém não esquece o que está lendo e fica matutando aquela coisa. Chegou uma parte do livro em que a autora fez a Feyre voltar para casa. Eu não achei, não julguei essa parte necessária. Não sei porquê, mas eu acho que a autora poderia ter pulado essa parte, ter construído de uma forma diferente. Também não sei que forma ela poderia ter construído, mas eu acho que essa ida da Feyre para casa deu uma esfriada um pouco na história para mim. O bom é que rapidamente a Sarah foi e fez a Feyre retornar para a corte. Só que quando ela voltou para a corte, já estava tudo bagunçado, tudo fora de ordem, tudo completamente diferente da forma que ela havia deixado. E ela voltou com um objetivo, que era se encontrar com Tanlin e declarar o seu amor por ele. E aí começou uma ação muito louca no livro. Ah, tem que fazer uma ressalva aqui. Teve um ritual antes dela voltar para casa também, que eu não lembro o nome aqui agora. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que eu também achei desnecessário da Sarah ter feito. Muito machista, muito assim, algo que incomoda, sabe? Assim, é um ritual assim que não foi digerido ainda por mim não, sabe? Terminei de ler o livro, mas esse ritual não desceu. Voltando para a situação dela ter retornado para a corte, né, depois que ela foi para casa e voltou, e ter encontrado tudo tumultuado, tudo louco, o livro começou a pegar uma ação muito boa, muito empolgante, foi desenrolando, eu fiquei completamente envolvida no livro, na história, parecia que eu estava dentro daquela corte, aquela Amaranta me deu raiva dela sim, a Sarah conseguiu me prender, conseguiu me fazer adorar toda a leitura. É um livro muito grande, sim, mas você vai ficar preso nele. Julgo que algumas coisas foram desnecessárias, como a ida dela para casa e depois o retorno, poderia ter sido feita de alguma outra coisa, mas é só uma ressalvazinha e tal. O meu problema maior nesse livro é quando ele vai, além desse ritual, né, tal, é quando ele vai para a parte em que o Rhys simplesmente embriaga a Feyre e faz ela passar por determinadas situações
em que eu achei muito constrangedora. Eu estou começando a ler o segundo livro. Eu creio que a Sarah, né, a autora do livro, vai ter uma explicação, sim, para o que aconteceu. Não é possível que não tenha uma explicação, porque foi algo que foi muito chato. Sei lá, eu acho que... Vamos ver o que vai acontecer nesse segundo livro agora. Eu tô muito curiosa para saber. Mas eu acho que a Sarah vai explicar, sim, o que aconteceu. Mas eu acho que vai ter que ser uma explicação muito boa para eu poder engolir o que o Rhys fez com a Feyre. Eu achei muito abusivo, achei complicada a situação. O relacionamento de Tamlin e Feyre não deve ser romantizado. É um livro que, pelo menos o meu, ele não tem aquela notificação que é maior de 16 anos, nem na capa, nem na contracapa. Assim como o segundo livro da série tem, que eu já olhei, ele tem maior de 16. Conforme eu disse, não deve ser romantizado. É um relacionamento que a gente tem que comer pela bordinha para não pegar o meio quente. Tem que ser digerido, bem digerido. E eu coloco aqui para vocês que, dependendo da pessoa que for ler esse livro, vai ser complicado. Vai ser complicado porque vai romantizar uma coisa que não é para ser romantizada. Esse romance ele vai chegando devagarzinho entre Tamlin e Feyre. Ele vai conquistando ela aos poucos e mostrando que ela precisa fazer acontecer, tereré, tereré, tereré. Mas tem todos os indícios de um relacionamento abusivo, sim, no qual o homem vai conduzindo o relacionamento de uma certa forma, aonde a pessoa que ali é a vítima vai pensando que aquilo é amor, proteção, carinho, e muitas das vezes a história dessa pessoa, ela não teve isso em casa com os pais, e aí ela vai romantizando de uma forma tal que é perigosa. Porque isso não é amor, isso é abuso. E aí eu venho trazer esse meu pensamento aqui hoje para vocês, porque o livro é bom sim. A autora ela tem o poder de te prender do início ao fim. Porém, eu acho que tinha que haver uma classificação maior de 16 anos na capa. E esse é um assunto que deve ser muito debatido, porque o relacionamento abusivo, ele é algo que está latente na nossa veia, é algo que está gritando demais hoje em dia. E, gente, é muito abusivo, assim, se você ler com calma, com detalhe, pegar todos os detalhes desse relacionamento, você vai ver, assim, que é uma coisa que grita, sabe, aos olhos. E as pessoas, pelo menos a maioria dos vídeos que eu vi aqui no YouTube, romantizam demais essa situação, esse relacionamento. E eu senti a necessidade de estar vindo falar isso aqui. Que se vocês forem ler esse livro, é um livro que vocês vão adorar, que vocês vão amar assim como eu. Mas, por favor, não romantiza o relacionamento de Tamlin com a Feyre, porque é um relacionamento muito abusivo. Eu tô pensando até em reler esse livro o mais próximo possível para ver se de repente eu vou ver isso com outros olhos. Mas assim, não desceu, foi indigesto. Ele tentou manipular, tentou segurar, tentou atrair, tentou... Ai, gente, ele tentou manipular, ele tentou... Eu não tenho nem palavras, mas assim, foi um livro que eu gostei muito. Eu só vim deixar esse alerta aqui, não romantizem esse relacionamento. Por favor, editora, coloque maior de 16 anos nesse livro, porque dependendo da idade da pessoa que for ler, vai dar ruim, sabe? E é isso. Eu precisava falar sobre isso, foi algo que me incomodou no livro. E o canal tá aqui para poder esse tema ser aberto, ser debatido. Você já leu esse livro, teve essa sensação também? Sua sensação foi diferente?
Coloca a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu respeito a opinião de todo mundo. Sei que muitas pessoas vão pensar diferentes de mim, mas para mim foi isso. E eu precisava colocar aqui pra vocês, assim como eu sou sincera com todos os livros em que eu leio, eu tô sendo sincera em relação a esse também. Tem relacionamento abusivo, sim, e é um relacionamento que não deve ser romantizado. Esse livro tem um ótimo roteiro. A Sarah, ela sabe escrever de uma forma que vai te prender, vai te deixar louco pensando nessa história. Me fez sonhar com a história, é muito louco isso, né? Me fez sonhar com a história, mas essa ressalva eu precisava fazer em relação ao livro. Sarah vai explicar, tenho certeza que ela vai explicar no segundo livro. E eu espero vir aqui fazer uma resenha do segundo livro para vocês, satisfeita, plena com a explicação que ela vai dar em relação a essa história aí do Rice com a Fairy, ele embriagando ela e... O final do livro também foi muito bom, foi um bom final que me deixou curiosa para começar o segundo livro. Então vamos, gente, é isso aí, ó. Respeito a opinião de todo mundo sobre esse livro, sobre esse assunto. Eu só tô aqui expondo a minha opinião. Se você pensa como eu, deixa aqui nos comentários. Michelle, eu penso como você, também achei que foi um relacionamento abusivo. Ai, é muito bom saber a opinião de vocês, é muito bom poder me comunicar com vocês. É muito bom também ter esse espaço aberto para a gente poder expressar a nossa opinião. Não estou aqui para ofender ninguém, não estou aqui para machucar ninguém. Muitas pessoas podem ler o mesmo livro, mas às vezes as pessoas têm perspectivas diferentes em relação à história. E é isso que eu quis trazer para vocês. A minha perspectiva em relação a esse livro. Foi um livro muito bom, gostei muito, roteiro perfeito, me prendeu, me fez sonhar com o livro, fiquei imaginando enquanto eu tomava banho, fiquei imaginando, não conseguia esquecer a história. Porém, tiveram essas ressalvazinhas que eu precisava vir compartilhar com vocês, porque pra mim gritaram no momento em que eu estava lendo o livro. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, aciona o sininho, compartilha. Muito obrigada pela companhia de vocês e até um próximo vídeo. Tchau!